Paz do Senhor, irmãos. Agora, oficial. Vamos para a nossa aula de Cristologia. Não é a primeira, né? A segunda, nossa bispa deu uma introdução. Quem estava aqui na aula introdutória da bispa e dá um glória a Deus? Glória a Deus. Foi bênção. Na semana passada tivemos o aniversário do núcleo. Aí, ó, que benção. 4 aninhos, hein? Oh, glória, que benção. E hoje vamos para mais uma aula, tá? Cristologia. Vamos iniciar já falando o significado. Os irmãos já até falaram. Cristologia é o estudo da vida e obra de Cristo. Quem é Cristo, irmãos? Nosso Salvador. E qual é o nome do nosso Cristo? Emmanuel, Jeová, que mais? Deus forte, Deus é conosco. Isso. E pode falar também Jesus, irmão. Fala assim, Jesus. Jesus. Olha, por que é? O pastor tá meio doido, viajando já na primeira aula, né? Quem é o Cristo? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas não é. Se você chegar para um cristão e falar quem é o Cristo, ele vai falar o quê? Vai falar o quê? Jesus. Mas se você perguntar para um judeu, ele vai falar ainda não chegou. Foi um profeta só. Não. Você vai perguntar quem é o Cristo, quem é seu Cristo. Porque sabe o que significa o Cristo? Sabe ou não? Ah, tá vendo? O que significa Cristo? Hã? Ah, esqueceu, né? Tá, eu imagino. Então, olha lá. Cristologia, estudo. Cristo, a pessoa, no caso, o nosso Cristo, Jesus. Mas, Cristo, não sei se vocês querem que eu escreva, eu vou escrever. Tá, ele vem da Cristo, a palavra Cristo vem do grego. Christos. Vou escrever aqui para os irmãos. Fazer um teste das películas aqui. Eu misturei a minha com o que vocês trouxeram, não sei se. Qual que é qual? Olha lá. Aquela letra linda que todo mundo gosta, que eu escrevo aí. Irmãos, tá dando para enxergar aí? Tá. Enxergar assim, entender já é uma outra história, né? Aí, tá vendo, mano? Me incentiva, você viu? Amém? Então, Cristo vem da palavra grega Christos, né? Christos. O que significa? Aí eu vou falar, vocês escrevem aí, tá? Significa ungido. Tá? Então, Cristo significa ungido, ou aquele que foi ungido com óleo. Tá? Então, ungido ou aquele que foi ungido com óleo. E aí entra o que a gente falou, você perguntar para um judeu, falar quem é seu Cristo? Ele vai falar, mas Cristo é uma palavra grega. E qual é a palavra equivalente a Cristo no hebraico? Alguém sabe? Alguém? Vocês sabem que vocês não querem falar. Na primeira aula vocês estão mais daquele jeito. Quando a gente fala assim que Jesus é o nosso Yeshua, Hamashia. Então a palavra hebraica para Cristo é Hamashia. Vou colocar só o Cristo primeiro, que é Mashia. Isso aqui, ó, separado, eu já estudo.
André não trouxe o apagador, não. Sério? Esse hack depois vocês colocam, tá? Só para vocês entenderem. Se já colocou, não tem problema. Depois são duas palavras, mas elas ficam em uma só depois. Mas Cristo em hebraico, tá? Vou colocar aqui, ó. Hebraico. É equivalente a Mashiach. E os judeus estão aguardando o seu Mashiach. E o que é Mashiach? Qual o significado de Mashiach? Hã? O que mais? Messias. Opa, eu ouvi aí. Quem falou? Messias. Messias. Então aqui, ó. Aqui. E eles estão aguardando o seu Messias, tá? Mashiach também significa consagrado, também significa ungido, tá? Então Messias, no caso Mashiach, também significa ungido, consagrado ou Messias. Então, voltando ao nome agora, é que o nome ficou mais completo agora, não é só estudo de Cristo, né? Olha lá, Cristologia, então é o estudo, a ciência, né, que estuda a vida e obra de Jesus Cristo, que é o nosso ungido, consagrado, nosso Messias, nosso Mashiach, Yeshua HaMashiach. Amém? Por que eu coloquei o A aqui? Ó? Quando a gente fala Yeshua, aí não é só o Mashiach, Yeshua HaMashiach, porque é o Messias, não é qualquer um, é o Messias. Então Jesus é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Você pode dar uma glória a Deus por isso aí? Então o nosso estudo é referente a Jesus Cristo, o Messias, o Mashiach, tá? Então você pode colocar a tradução Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, Jesus, o Cristo, que é tudo isso aí que a gente já falou na tradução do Mashiach ou de Cristo. Ok? Alguma dúvida? Pati, você não faz favor pra gente? Você não pega apagador para nós lá? Acho que eu vou precisar hoje. Eu raramente uso, quando eu uso a bispa está ocupada no escritório, para a gente atrapalhar um pouco. Irmãos, a gente vai falar um pouco sobre a divindade, bem rápida, né? Quem participou, quem esteve no estudo do Espírito Santo, levanta a mão para a gente ver. Então bastante gente não esteve também. Então a gente vai estar colocando aqui um desenho rapidinho na lousa, só para exemplificar um pouco. Depois todos vão receber aí a apostila. Bom, acabei não imprimindo, mas vocês vão ter esse desenho também na apostila de vocês, tá? Então, divindade, a divindade composta. Eu não gosto de usar trindade, tá, irmãos? Quem me conhece bem sabe que eu não gosto de usar essa palavra que dá a intenção de três deuses, né? E nós não temos três deuses, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que é composto com três pessoas, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então temos um Deus, tá? Obrigado. Nós temos apenas um Deus e é composto por três pessoas. Aqui todo mundo escreveu já? Posso apagar? Ixi, eu falei brincando, mas estava escrevendo ainda, presidente? Não, eu apaguei. Eita, pastora, chegou a copiar? Mas qualquer coisa, isso aqui vocês vão ter na apostila também, mas é bom escrever, que quanto mais escreve, mais grava. Então, a nossa divindade composta, compreende?
composta por 3 pessoas. Para os irmãos entenderem. Vou colocar abreviado aqui. Como que é o nome de Deus mesmo? Quem lembra aí o tetragrama? Quem lembra? É YHWH. Olha, Isabel. YHWH. Esse é o nome impronunciável de Deus. Tá? Porque não tem como se pronunciar, uma palavra que não dá para pronunciar. Tá? Que é um tetragrama. A gente fala na nossa língua YHWH, mas em hebraico é Yud, Re, Vav, Re. Tá? Se você pedir para um judeu falar isso, ele não fala. Ele não fala esse tetragrama. Ele fala Yud, Kei, Vav, Kei. Que ele, na questão lá dos 10 mandamentos, que fala para não pronunciar o nome de Deus em vão, mas eles levam ali o pé da letra, mas na verdade não é isso, tá? O que quer dizer no mandamento? É você não deve levar o nome de Deus em vão. Pronunciar você pode, tá? O levar, ou seja, aonde você estiver, o que você for fazer, a palavra que você for levar, você não pode falar em Deus de uma forma em vão, né? Fazer de qualquer jeito, vã, né? E Yahvé, esse tetragrama, é o nome dos 3. Tanto o Pai você pode chamar de Yahvé, né? O tetragrama Yud, Rei, Vav, Rei, o Pai, Filho e Espírito Santo ele utiliza, tá? Tem essa aplicação tanto para um quanto para outro. Então a divindade composta é 3 em 1. Amém, irmãos? Às vezes é meio confuso, né? Pra gente falar, como assim tem 3 em 1? Mas é igual a mexerica, eu gosto de usar esse exemplo, né? Quando você compra uma mexerica com casca, quantas mexericas você tem? Quantas? Fala assim, uma, irmãos, é uma só, você comprou uma só. Quando você abre, quantos gomos tem? Vários. Se você tirar um gomo, ela continua sendo mexerica ou não? Sim. E o outro gomo? E o outro gomo? Então tudo você vai chamar gomo de mexerica. É a mexerica, tá? Então o nosso Deus, ele é um Deus composto de 3 pessoas. É um Deus composto de 3 pessoas. No Antigo Testamento, tinha corpo? Deus tinha corpo no Antigo Testamento? Sim? Não? Sim? Talvez? Quem sabe? Sim? Não? Quem acha que tinha corpo no Antigo Testamento, levanta a mão. Para levantar a mão agora, irmão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não tinha corpo, levanta a mão. Tem gente que acha que ele tinha meio, né? Que levantou meio para um, meio para outro, né? Irmãos, e aí? Tinha ou não tinha? No Antigo Testamento, tinha a imagem de Deus? Sim. Como era? Semelhança do homem. Interessante isso, né? Interessante, né? Quando a palavra fala no Antigo Testamento, que o anjo de Deus não está falando ali como se fosse uma figura de Cristo representada de Deus, não. O Tem anjo, uma não boa... anjos, mas no singular, o anjo. A maioria das vezes, sim, quando tá na letra maiúscula, né? Que a Bíblia coloca com letra maiúscula. Como visitou Abraão. Isso, Quando visita Abraão, aparece lá 3 anjos, porém um ali recebe a adoração. Irmãos, para você identificar quando no Antigo Testamento o anjo era Jesus, era Deus, que é chamado de teofania, né? Quando ele vem com uma imagem de homem ou nesse caso de anjo, é teofania. Se recebe adoração, é Deus. Se não recebe adoração, não é Deus. Tem casos que o anjo chega lá, faz um milagre, a pessoa vai adorar e fala, opa, se coloca de pé. Agora, quando recebe adoração, porque é Deus. Abraão adorou e ele aceitou a adoração.
Então era Jesus, tá? Porém, não era uma imagem assim, não era um corpo que ele sempre utilizava, vamos dizer dessa forma, né? Antigo Testamento, Deus, a essência de Deus é espiritual. Alguém já viu Deus, Pai, o Pai, no Antigo Testamento? Moisés viu só passar, filho. Moisés falou assim, eu gostaria de ver sua face, né? Aí ele falou, na minha face você não vai ver, porque se você ver, você morre. Não foi isso que ele falou? Ele falou, sobe no monte e pela rachadura da penha você me virá passar, porém me verás de costas. Não é isso que ele fala? Você já viu que interessante isso, né? Penha é uma rocha. E quem é a rocha? E olha que interessante, eu gosto de imaginar isso, a minha mente, eu imagino essa cena, irmãos. Abraão, agachado, vendo um buraco numa rocha, e ele percebe Deus passar por ele, passar pela rocha, e no buraco ele enxerga Deus de costas do outro lado. Moisés. E olha que interessante, se a rocha, se a penha é rocha, quem é a rocha? Que a palavra diz? Cristo, é Jesus. E ele viu a imagem de Deus através de um buraco da rocha. Eita glória. Não pegaram, né? Pegaram ou não? Pegaram nada, senão você tinha dado glória a Deus aí. Irmãos, Jesus é a rocha. A palavra disse, sobre as suas pisaduras nós somos sarados, sobre as feridas do Senhor nós somos curados. E Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, tá, irmãos? Tem gente que fala, ninguém vai ao Pai. Não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai, porque Ele está com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por... Então a rocha é Cristo, aquela fenda e o buraco na rocha, podemos simbolizar os buracos nas mãos e nos pés de Jesus. Então, através do sacrifício de Jesus, como Cordeiro Pascual, nós podemos enxergar a Deus. Podemos chegar a Deus. Amém? Então, no Antigo Testamento não tinha um corpo físico ainda. Claro, na eternidade é outra história. Porque Deus criou todas as coisas antes mesmo delas começarem a existir. Então já estava feito na eternidade. Porém, antes da revelação de Jesus, nascimento de Jesus, não tinha um corpo físico. Tudo isso aqui era uma essência espiritual. O Pai era espiritual? Sim ou não? O Espírito é espiritual? Jesus espiritual? Sim ou não, irmão? Sim, era tudo espiritual, tá? A palavra diz, vamos até abrir junto comigo, para vocês terem uma ideia. Nesse período, aonde Jesus habitava? Claro, irmãos, a gente vai falar aí, não, Deus, como Ele é Deus, Ele habitava em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ok, tá certo isso. Tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, eles são onipresentes, estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas aonde representava a moradia de Jesus? Nos céus, no Éden, o que mais? Alguém mais? Na eternidade. Na eternidade? Tudo isso tá certo, irmãos. Mas tinha como assim, tudo isso que vocês falaram é a casa de Deus, a eternidade, tudo faz parte da nossa casa, vamos dizer assim. Mas sua casa você tem seu quarto. Dá para ter uma ideia? Então, Jesus, Deus e o Espírito Santo habitam em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas antes da revelação de Cristo, nascimento de Cristo, tudo isso é a casa dele, mas ele tinha um quarto, uma morada, um lugar específico que ele habitava. Hã? Na arca da aliança. Ó, abra a Bíblia de vocês, lá no livro que a bispa nos deu uma introdução maravilhosa na primeira aula. João,
capítulo 1. Vamos ver onde era a morada do Cristo, do nosso Jesus, antes do nascimento. Quem já encontrou aí, dá uma glória a Deus. Olha lá, João capítulo 1, versículo, vamos ler a partir do 15, só para dar um contexto, mas o local dele a gente já vai saber na sequência. João 1,15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, que é antes de mim. Olha que tremendo isso, né? Que vem depois de mim, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todo mundo entende isso, né? Quando João fala isso. Ó, tá vindo aí o Cristo, o Messias, porém ele é mais novo que eu, mas ele é mais velho que eu. Ele vem depois de mim, mas veio antes. É uma doideira, né, irmãos? Por quê? Fisicamente, corpo humano, ele veio depois de João Batista, que era primo dele. Porém, ele sabia que Jesus era o Messias, era o Cristo, era Deus, e falou: mas ele é antes de mim. Ele veio muito antes, amém? Então ele já estava explicando isso. No 16. E todos nós também, da sua plenitude, com graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por... Então, Deus, Deus, no caso aqui quando fala Deus é geral, tá, irmãos? Deus nunca foi visto por ninguém. Isso antes do nascimento de Jesus, olha lá. O Filho unigênito, que é Cristo, estava onde? Estava onde? Então o quarto era no seio do Pai, o coração, no peito. Então o peito simboliza um lugar íntimo, próximo. Amém, irmãos? Então ele é como João, apóstolo João, fazia com o próprio Jesus. Aonde João, quando tinha a refeição, ficava? Ele reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. Por quê? Porque ele era próximo, era íntimo. Então Jesus, antes, ele morava, é uma forma assim, para que todos venham entender, no peito, no seio, no coração do Pai. Claro, habitavam em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Porém, uma referência, estava no peito, no seio, no coração do Pai. E aí ele continua dizendo que, olha lá, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, Jesus fez todos conhecerem o Pai. Por isso que ele falou aqui, no início, Deus nunca foi visto por alguém. Nunca foi visto por alguém. Porém, Jesus o fez conhecer. Ou seja, as pessoas passaram a conhecer a Deus através de Jesus. Né? Teve até uma vez que ele deu uma bela cajadada dos discípulos. Fala: mestre, quando nós veremos o Pai? Lembram disso? O que Jesus fala? Né? Mostra-nos o Pai que iremos crer. Quando veremos a face do Pai? Quando iremos conhecer o Pai? Aí ele vai lá: os seus incrédulos, vocês andam comigo há tanto tempo, estão comigo e não vê o Pai que está em mim. Eu e o Pai somos um só. Quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Olha que tremendo isso, irmãos. Porque a partir do nascimento de Jesus, a divindade começou a ter um corpo. Passou a ter um corpo. Antes disso, ninguém podia ver a face do Senhor. Olha o privilégio daquele povo no período que Jesus andava sobre a terra. Tiveram o privilégio que Moisés não teve, que Elias não teve, que Eliseu não teve. Teve depois deles, né? Mas eu vou entrar nisso também. O caso de Jacó, do anjo, que foi
ali era Cristo também. Mas é teofania, não era a face de realmente como ele era. De Cristo você fala? A face dele? É. Teofania não é a face de Cristo. Não era a face. Ele tinha uma forma. Sim, mas eu digo assim, o rosto. Não, não é. Era como Jesus. Não, não é como era, né? Não, apesar que isso também não tem uma referência exata. Ou se era reluzente só apenas no meu. Não, reluzente, ele ficava reluzente mesmo no monte, né? Em outras partes. Nessa passagem não. Tanto com Abraão, como com Jacó, outros também, era como uma face humana mesmo, tá? Uma referência, podemos dizer assim, tá? Era uma referência, tá? E ali era com o Senhor Jesus, porém numa face humana. Porque se ele transmitisse a face real deles, morreria, literalmente. Próprio Moisés, quando ficou 40 dias, 40 noites no monte, sem ver a face do Senhor, porque ele só o brilho do Senhor que resplandecia, a ponto dele descer e ter um pouquinho do brilho. Que quando ele descia, o povo achou que ia morrer por causa do brilho que estava em Moisés, não era nem de Deus. Eles falaram: cobre, Moisés, o seu rosto, porque vamos morrer. Olha isso. E esse momento era um momento tão complicado, porque quando o povo estava debaixo ali no pé do monte, o Senhor falou o quê? Para todo mundo subir. Não era só para Moisés. Vocês sabiam disso, irmãos? Eram para todos. Por isso tem até aquele louvor conhecido, né? Que faça lá, me faz. Esqueci, né? Que me faz entender. É o morar, mas tem a parte, né? Que não tem esse medo de falar: Moisés, sube meu lugar. Porque o povo teve medo e falou: Moisés, suba você e fala com ele e depois transmite a nós. Porque eles tiveram medo de tão glorioso foi aquele encontro. Olha isso, que maravilhoso, irmãos. Mas Moisés teve esse privilégio, amém? A ponto dele descer e refletir o brilho de Cristo. E você sabia que você faz isso hoje? A palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, mas a luz não é sua. A luz que resplandece em nós, que reflete em nós, é a luz de Cristo. Como o próprio João 1, ele fala, né? Eu sou a luz do mundo, porém, para aqueles a qual eu vim, eles me rejeitaram a luz. Porém, todo aquele que recebe a luz, passa a ser chamado filho de Deus. Cadê aqueles que são filhos aqui? Glória a Deus. Amém? Então, ele habitava no seio do Pai. Ele é o verbo do Antigo Testamento, como a gente aprendeu na semana passada. Amém? Ele é o Logos Criador, que a gente aprendeu na aula anterior, tá? Então, antes, o Filho era conhecido como anjo do Senhor. Se quiserem escrever aí nesse desenho. Aí aqui você escreve também, ó, o anjo do Senhor. Aqui o Espírito Santo é conhecido como Espírito de Deus. E o Pai era conhecido como Ancião de Dias. Tá? Então escrevam aí, o Pai era Ancião de Dias. O Filho, conhecido como o Anjo do Senhor, que é essas passagens a qual nós já até citamos aqui algumas. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor. Tá? Vou passar uma referência só de cada, tá? Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, bem conhecido. Gênesis 1, 2, ali já mostra a divindade composta.
Amém, irmãos? Ali já mostra tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo. Depois a gente lê lá. Uma passagem mostrando ali o anjo do Senhor, Gênesis 22, né? Gênesis 22, versículo 11 ao 15, que tem um pouco dessa história que a gente disse agora. Ancião de dias, está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 7 ao 14. E aqui... Gênesis 22? Oi? Gênesis 22, do 11 ao 15. Tem outras passagens, tá, irmãos? Coloquei só uma aí de cada. Gênesis 1, versículo 2. A gente vai ler agora. Gênesis 1, versículo 1 e 2, que já mostra aí a divindade composta. Mostra aí os três. Tá? Inclusive que a gente está falando sobre isso, irmãos, que a gente até falou, não gosta de chamar de trindade, que dá essa referência de três deuses. E é bom a gente até evitar quando for orar. Tem gente que até tem esse costume, às vezes a gente vê até no altar, que fala assim, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Os três são Deus. Mas quando a gente fala dessa maneira, a gente está mostrando que tem três deuses. Não, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E acabou. Amém, irmãos? Às vezes a gente quer enfeitar tanto e acaba errando em detalhes simples, tá? Então é um Deus, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Aqui em Gênesis 1 e 2 já mostra a primeira aparição aí da divindade composta na Bíblia, que diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui Deus, irmãos, lembra que é a tradução. A Bíblia no Antigo Testamento, a sua grande maioria, foi escrita em hebraico, tá? Alguns fragmentos de aramaico, mas mais de 98, 99% em hebraico. Aqui Deus é Elohim, tá? Aqui é Elohim, que mostra o que? A divindade composta, é um nome, só que no plural, leva no plural, tá? Então Elohim é plural. Se fosse só um Deus seria Elohá, aí seria apenas um, tá? Elohim mostra que é no plural, tá? Então aqui já mostra os três. Aí ele continua: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Amém? Então aqui já mostra a divindade tanto em Elohim, mostra ali o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e a própria palavra, que é o verbo que é Jesus, que é Cristo, como em João 1. E você está aqui no versículo 2 também, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém ou não? Amém. Já falei isso várias vezes. Para quem não ouviu, você está aqui também. Tá tanto a divindade composta quanto eu e você. Porque antes nós éramos uma terra, porque você é barro, você é pó, você é terra. Amém, irmãos? E você, antes de conhecer a Ele, você era sem forma, vazio, em trevas. Você não tinha forma, você era vazio, você não tinha a presença do Espírito Santo, você não tinha uma perspectiva de uma vida eterna. Você andava em trevas, porque se não está em Cristo, você está em... Como exemplo que a bispa trouxe aqui, né? Na aula dela. Falou que apagou a luz. Éramos nós, em trevas. Por isso que lá em 1 Pedro 2,9 fala que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Porque nós andávamos em trevas e a face do abismo. Quer dizer o quê? Estávamos
caminhando para a morte eterna. Todos nós, antes de conhecer a Cristo, aceitar a Cristo, caminhar com Ele, aceitar como único e suficiente Salvador, todos nós estávamos sobre a face do abismo. Porém, o Espírito de Deus se movia, se move e se moverá a seu favor. Amém? Se move sobre a face das águas. Água também é um símbolo da palavra. Por isso que Jesus, em João 15, ele diz assim: vós sois limpos pela palavra. Porque palavra é uma simbologia também, a água é uma simbologia de água. Então, olha lá, o Espírito Santo se move sobre a face da palavra que foi lançada sobre a sua vida. E água também não representa multidão? Água também não representa multidão? Depende do contexto, né? Depende do contexto. Aqui é palavra. Na sua vida, palavra. Porque o Espírito Santo, ele se move através da palavra de Deus que está em sua vida, através de uma palavra profética que você recebe e toma posse. Aí o Espírito Santo se move sobre a face dessas palavras. Por quê? Eu estou aqui ministrando um culto antes de você aceitar Jesus. Você estava ouvindo a palavra, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. E o Espírito Santo se movendo. E aí você ouviu aquela palavra, recebeu no coração, e o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, ou seja, ele se move sobre a face das águas. E quando você recebeu a palavra, ele te convenceu, e você fala: eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador. Dá um glória a Deus. Quando você disse isso, você entrou no versículo 3 de Gênesis 1. Quando o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, ele te convenceu do pecado, você se arrependeu e o aceitou, aí lá do céu houve uma palavra assim: e haja luz. E houve luz. Ah, irmãos, isso é tão profundo. Quando você o aceitou, vem uma palavra do céu dizendo: haja luz. Porque ali houve separação de trevas e a luz. Amém, irmãos? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E versículo 4: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre luz e trevas, porque ele te tirou das trevas e transportou para a sua maravilhosa luz. Fomos limpos pela palavra? João 15. Amém, irmãos? Outra é 1 Pedro 5, 7, né? Não. É 1 Pedro 2,9. Nossa, até babei agora. Tá gravado ainda. Depois corta aí, editor. Nem tem editor. Vai babado mesmo. Amém, irmão? Vou assistir depois, gravar e postar. Não vai fazer meme não, hein? Amém, irmãos? Então, no início, olha que interessante. Agora, pra gente fechar essa parte. No início, a essência de Deus espiritual, Jesus habitava, morava no seio do Pai, e aí com o nascimento de Jesus, ele caminhou aqui e morreu, ressuscitou, e aí quando ele ressuscita, ele tem o seu corpo glorificado, e aí a plenitude de Deus passa a habitar em Jesus. Olha que tremendo. Então antes era espiritual, Jesus habitava no Pai. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a divindade habita em Cristo. Olha que tremendo isso. Você pode dar um glória a Deus? Você já imaginou isso, irmãos? Olha que tremendo. Toda a divindade habita em Cristo. E Ele habita em você.
Ah, meu Deus do céu, irmãos. Dá um glória a Deus aí por isso. Glória a Deus. Ele é tão grande, tão maravilhoso, tão misericordioso, que posso até dizer uma conjectura. Ele se humilhou para morar em nós. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. A mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Depois de toda aquela sofrimento. Sim, que ele tomou a chave da morte, que estava nas mãos de quem? E quem deu para ele? Não. Tinha morte antes? O pecado. O pecado veio através de quem? O homem. Do homem, da humanidade. Então, quando Adão e Eva pecam, eles falam assim para Satanás, ó, a chave do planeta é sua. Agora é sua. Por isso que depois vem, o mundo jaz do maligno, porque o ser humano deu. Porém, tem quando Deus conversou lá no Éden, fala, ó, você errou, Eva, você vai dar filhos e vai multiplicar sua dor. Para o homem, qual a maldição que veio sobre o homem? Trabalhar, suor do teu rosto, você vai ter o seu sustento. E maldita é a terra por causa de você. Olha isso. Maldita é a terra por causa de você. Vai nascer espinhos, abrolhos. Vai começar um animal caçar o outro. Porque isso não existia antes, irmãos. Animal carnívoro não tinha. Foi através do pecado. Aí começou a ter um animal caçar o outro. Violência. Por quê? Porque essa é a marca registrada do novo dono. Antes, o animal, para sobreviver, não precisava matar o outro. O ser humano, para se alimentar, churrasco, né, seu Edmar? É delícia. Mas no Éden não tinha isso. Era fruta, legume, vegetal. Então, o original, irmão, era para nós sermos A ovelha passava por ela. vegano, herbívoro. Olha aí. Só que aí entrou o pecado, a chave foi entregue a Satanás, e aí ele fez o que ele quis, entre aspas, né? Porque é claro que o Senhor, ainda soberano de todas as coisas, não vai deixar ele bagunçar, né? Fala, opa, eu tenho um plano ainda. Eu tenho um plano. Eles pecaram, erraram, mas tem que morrer, tem. Morreu alguém no Éden? Sim ou não? Porque o Senhor disse para Adão, pode comer de todas essas, das frutas, das árvores, pode se alimentar. Porém, da que está no meio, no centro dessa, não pode comer. Amém, irmãos? Então eles não podiam comer do fruto da vida. Amém? Ah, tão ligeiro. Não era da vida não. Ele não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida eles podiam, irmãos. Eles podiam. Porque a árvore da vida, o fruto da vida dá o quê? Vida. E vida o quê? Eterna. E eles já tinham. Você foi criado para ser eterno. Amém, irmãos? Amém. Sim ou não? Sim. Eterno. Moravam no Éden. O Éden fazia parte do céu. O céu é eterno. Eles iam viver para sempre. Não era para ter morte. Por isso que a consequência do pecado qual que é? No dia que você pecar, certamente morrerá. Quando eles comeram, morreram? Quando eles pecaram, morreram? Sim ou não, irmãos? Espiritualmente. Sim. Por quê? O homem é corpo, alma e... Quando eles comeram, houve um desligamento espiritual, morte espiritual. Obediência, né? Por causa da desobediência, do pecado, entra ali vários fatores, que já é 8h30, não vou falar disso agora, a gente pode falar um outro dia. Que a serpente tentou a Eva na tricotomia, corpo, alma e espírito.
Não foi isso? Ó, vamos lá, vai. Para não deixar. Gênesis 3. Gênesis 3, eu vou lendo para a gente adiantar. Versículo 1 em diante. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não é nenhuma pergunta, ele está afirmando. É assim que Deus disse, primeiro: não comereis da árvore do jardim, de toda a árvore do jardim. Ele estava induzindo ela ao erro. Já começa por aí, irmãos. Fugir da aparência do mal. Se tem alguma coisa estranha falando com você, vai embora, vai ficar batendo papo para quê? O homem vacilou, deixou a mulher dele conversando com a serpente, irmão. Hoje tem muita serpente disfarçada aí, trocando ideia com as mulheres dos irmãos, com os homens das irmãs. Então cuidado, hein? Não deixa sozinho, não. Olha lá. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela errou ou acertou? Ela errou ou acertou aqui? Por enquanto está tudo ok. O errado é ela ficar trocando ideia com a serpente. Ali que estava o erro, começou ali. Aí o 3. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Está certo ou errado? Está certo. Mas ela continua: nem nele tocareis, para que não morrais. Está certo ou está errado? Mentira. Está errado. É o quê? Deus falou para Adão e posteriormente para Eva: do fruto do meio do jardim não comereis, não come, só isso. Não pode comer. Aí podia tocar, tirar semente, multiplicar, plantar, não tinha problema. Não podia comer, né? Não podia comer. Só que aí Satanás atentou ela, enganou ela e ela errou de novo. Já errou de conversar e agora ela mentiu. Quando ela mentiu, ele: opa, tem brecha, agora eu entro. Então nós temos que tomar cuidado com as brechas. Às vezes é só uma mentirinha. Vai numa só mentirinha. Por causa de uma mentirinha só, nós perdeu o Éden. Hã? Não, mas antes tinha que trabalhar também. Não é que não tinha. Quando Deus colocou Adão no Éden, tinha que trabalhar. Ele falou: ó, cuidai, guardai, lavrar. Ele tinha que trabalhar do mesmo jeito, só que era menos, né? Enfim, voltando. Então ela mentiu. Quando ela mente, olha lá, volta aqui, irmãos, que o horário já foi. Quando ela mente, encontrou uma brecha. Aí o inimigo vai tentar ela nos 3 âmbitos do ser humano, que é corpo, alma e espírito. Que diz assim, ó. Ela diz, ó: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí já começou, ó, ludibriar, jogou um chavequinho na orelha dela. Olha lá: porque Deus sabe que no dia em que dele comer, ou seja, comeu, tentou o quê? O corpo. No dia que dele comer, se abrirão os seus olhos. E é alma, abrir os olhos, ganância. E sereis como Deus, sabendo bem o mal, espiritual. Olha só. Tentou nas 3 partes do ser humano. Aí ela, olha lá: e vendo a mulher que a árvore era boa para comer, corpo, agradável aos olhos, alma, e árvore desejável para dar entendimento, espírito. Então ela já teve a tentação, recebeu a tentação e pecou. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E olha que interessante, Satanás tentou e ofereceu algo que eles já tinham. Como assim? Olha lá, olha que interessante que ele fala. No dia que dele comer, abrirão seus olhos. Abrir o olho do quê? E vocês serão como Deus. Irmãos, eles já eram como Deus. Na criação, o que eles falam? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Eles já eram.
Sim, eles já eram. Interessante que você vê lá, ambos estavam nus. Olha que interessante. A palavra, depois vocês continuam lendo. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Por isso que eles não se enxergavam nu, né? Por causa do corpo. Eles se enxergavam. A palavra diz, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Eles sabiam. Porém, depois do pecado, lá na frente, você vai ver que quando Deus procura, fala, e aí, o que aconteceu? A gente viu que estava nu, ficou com vergonha e se escondeu. Eles já tinham visto antes. Então, Mas o original, o que é ali? A palavra mais próxima? Nu, porém quando eles pecam, eles falam, o original ali, mais próximo, fala, nós percebemos que estávamos pelados e nos escondemos. Então é diferente de estar nu e pelado. Por quê? Nu eles não tinham vergonha. Pelado, eles perceberam que entrou o erro, o pecado. Então entrou a vergonha. Amém? E claro, o principal foi o medo. Pastor Tom, Sim. na realidade, que nem o diabo, como se transformou em serpente, ele estava querendo que a Eva acreditasse na mentira, né? Sim, foi o que ele fez, né? Ele induziu ela a errar. Por isso tem que tomar cuidado, irmãos. Tome cuidado com as conversinhas. Às vezes as conversinhas é para te induzir ao erro. Quando você erra, aí um abismo chama outro abismo. Satanás só estava esperando uma brechinha. E as armas dele é essa. Ele primeiro vem com seta, dardo, lança. É tudo coisa que joga de longe, irmãos. Ou seja, palavra. Ele vai jogar palavra de desânimo, palavra de tristeza, palavra de engano, palavra contrária. Ele vai lançando até você cair em uma, peca. Pecou, abriu brecha. Aí ele entra. Tá? Se a brecha é pequena, ele ainda vai lá, ó, cutucando. A brecha vai aumentando a ponto dele conseguir entrar e fazer morada. Então tem que tomar cuidado quanto a isso, tá? E só uma coisa. fale. Mateus 4, na tentação de Jesus, é a mesma coisa de É a mesma coisa. Ali, ó, Adão e Eva peca e erra na tricotomia. Jesus no deserto, Satanás tentou ele também na tricotomia. Olha lá, não está com fome? Corpo, transforma a pedra em pão. Por quê? Tentação física. Físico, você não comeu nada, come ovo. Transforma a pedra em pão. Não. Levou ele no alto, falou, se lança daqui, porque diz a palavra, olha, o diabo usando a Bíblia. Diz a palavra que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te segurem, que não tropecem em pedra alguma. O que Jesus fala? Não tentarás o Senhor teu Deus. Usou a palavra. Leva no pináculo do templo. Ó, tá vendo o mundo todo? O que Satanás fala? Tudo isso é meu, porque me deram. Não era mentira, não. Aí é verdade. Quem deu para ele? A humanidade. Como eu falei agora. O mundo deu para ele. Falou, tudo isso aqui é meu. Eu dou para quem eu quero. E eu posso te dar, se prostrado me adorasse. Ele fala, sai daqui, Satanás. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Aí ele está tentando na alma, né? Dá tudo. Espiritual. Quando ele oferece, é alma. Mas quando ele se prostra, espiritual. Amém, irmãos? Então, tentado nas três. E Jesus quebrou ele na palavra. Ele usou Deuteronômio 6 e Deuteronômio 8 só. E acabou com o diabo. O diabo foi embora. E nunca mais voltou. Amém? Amém ou não amém? Amém. Não, irmãos. Diz a palavra. E Satanás se ausentou por algum tempo. Então não acha que quando você vence uma batalha com o diabo que ele nunca mais vai voltar. Ele só vai preparar uma outra armadilha para tentar te derrubar. Por isso que fala, aquele que está de pé... Lá era maçã, né, pastor? E aqui é isso aqui, ó. Não que era maçã, né? A gente não tem... Era uma fruta, né? Hoje em dia pode ser um celular, pode ser um carro, porque tem gente que adora o carro, pode ser uma casa, pode ser o filho, a filha, né? Pode ser várias coisas, pode ser uma pessoa com short curto, ou alguém com uma camiseta regata.
Pode ser várias coisas. Por isso que tem que fugir da aparência do mal. Irmão, se você está vendo ali que tem alguém chapando coco, fumando uma maconha, cheirando uma cocaína, você vai lá para fazer junto? Não, porque você sabe que é errado. Agora, se você vê um grupinho meio estranho conversando, você vai lá conversar também? É a aparência. Às vezes você está ali no hall de pessoas do trabalho e do nada começa a falar mal de alguém. Você vai ficar? Fica não, vai embora. Aparência do mal. O nome disso é roda dos escarnecedores. Vaza. Por isso que Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecador e não se assenta na roda dos... 3, ó. Corpo, alma e espírito. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Então esse temos que ser nós. Amém, irmãos? Eu tinha mais algumas coisas aqui, depois a gente, na aula que vem, a gente continua sobre a questão da habitação, tá bom? Eu vou só falar os versículos, vocês anotem e estudem em casa, tá bom? Sobre a habitação de Deus, né? Que a gente falou que Jesus habitava no seio do Pai, agora a divindade habita em Jesus, tá? E aonde está tudo isso? Eu vou citar os versículos, vocês vão ler em casa, e na próxima aula a gente vai falar sobre esses versículos, tá bom? Olha lá, a gente já citou, que é João 1,18. João 1,18. Coloque, eu vou passar as referências, vocês vão ler, e na aula que vem a gente inicia com isso, tá? João 13:23. João 13:23. Colossenses 1:18 e 19. Colossenses 1:18 e 19. Colossenses também, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vou repetir tudo. Olha lá. João 1:18. João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 13, versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículos 18 e 19. Também Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 3:16. 3:16. 1 Coríntios 6:19 e 20. 1 Coríntios 6:19 e 20. João 14:23. Sim, essa é só uma referência, mas se você puder ler o contexto todo é melhor. João 14:23. Romanos 8:11. Lá em 1 Coríntios 6, começa, ao invés de 19, começa do 15, tá? Então 1 Coríntios 15 até o 20. Ok? Se puder ler o capítulo inteiro, melhor ainda. Aí você vai ter uma clareza disso que a gente falou, tá? Então Jesus antes habitava no seio do Pai, depois ele passa a habitar, a divindade habitar nele. E aqui tem uma referência que é João 13:23, que é quando João deitava, reclinava sobre o peito de Jesus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E os outros versículos mostram aí a questão de você ser a morada dele hoje. Amém? 1 Coríntios do 6, capítulo 6,
do versículo 15 ao 20. Amém? Vamos fechar aqui, ó. Irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe. Todos digam amém.